Rapaziada, Mauro César e Neto do Opina Porco detonam as gestões de Leila Pereira e BAP do Flamengo. Se liga só no vídeo e confira o que eles falaram sobre Leila Pereira e BAP, as gestões de Flamengo e Palmeiras. Se liga só. No final do jogo, eu fui entrevistado dentro do campo pelos repórteres, e ele fala que tem que ser esse o preço porque o time é caro e o clube tem que arrecadar. Aí eu peguei o borderô desse jogo, né, do jogo Flamengo 5 Maricá 0, que valeu a Taça Guanabara, e comparei ao mesmo jogo do ano passado, que é o jogo contra o Madureira. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara no jogo contra o Madureira. Última rodada, Madureira, o Flamengo vence e ganha a Taça Guanabara. Aí o comparativo dos públicos, né? Ano passado, 63.422. Esse ano, 29.544. Menos da metade. Pagantes, 62.92. Dessa vez, 27.151. Aí vem o grande ponto. A renda do Flamengo no passado, com o ingresso mais barato, 2.321. Esse ano, 1.626. Eles aumentaram em 55% o ingresso da arquibancada do setor norte, onde ficam os organizados que não foram ao jogo, fizeram um boicote no sábado, né? Eles passaram de R$50 a meia 25 para 80 e 40. E o setor leste, que era 80-40, foi a 60 meia 120 inteira. Aumentaram tremendamente o preço. O torcedor não vai, cara, porque ele não tem esse dinheiro para o jogo do Flamengo e Maricá. Ah, mas um grande jogo, você faz um esforço financeiro e você compra o ingresso. Um jogo com o Maricá é um dia a dia normal do torcedor, um jogo normal, mesmo valendo Taça Guanabara. Agora um clássico, um jogo importante, um jogo de Libertadores, é um jogo especial. O ingresso é mais caro, sempre foi assim. O torcedor tem essa noção. Agora, aumentar os preços em definitivo é muita falta de sensibilidade. É ter uma arquibancada fria, sem as organizadas, sem aquele torcedor mais apaixonado. Muitos já foram excluídos com a criação desse estádio lá no lugar do verdadeiro Maracanã. Então, uma falta de sensibilidade tremenda do presidente do Flamengo e dos seus pares. Achar que vai colocar o preço na margem, o pessoal não vai. E faz muito bem o torcedor, que não tem essa condição, de não fazer esforço financeiro para ver Flamengo e Maricá. Então, e outra coisa, esses números que a gente mostrou aí, 300 mil, 150, o que isso pesa, de fato, no pagamento desse time tão caro? A principal fonte de renda do Flamengo não é a bilheteria, são outras fontes de renda. E o Maracanã, você vê, de uma renda de 2 milhões e 300, o clube fica com menos de 400 mil. Os descontos são absurdos, é um estádio caríssimo, inviável até. Por isso, toda a história da construção de um estádio para o clube, para que o Flamengo possa, no futuro, tendo o estádio, ficar com um percentual significativo da arrecadação. Então é um discurso que não cola, só traz prejuízo para o time, afasta o torcedor e o pior, não se sustenta nos números. Não se sustenta. É impressionante que o presidente do Flamengo, em tão pouco tempo, nem 2 meses no poder, cometa um erro tão crasso como esse. O Flamengo jogando para públicos que eu considero ridículos, né? Ridículos se eu comparar com o ano passado. Por quê? Porque resolveram que, olha, o preço é esse, tem que pagar. Essa é uma visão elitista. Tem que pagar uma pinóia. O cara paga se ele puder, se ele quiser. Você tem que entender, ter sensibilidade, saber qual é o potencial de investimento do seu torcedor. Espero que, sinceramente, que tenha a sensibilidade, que alguém consiga convencer o presidente do Flamengo de que ele está completamente errado, e os números mostram isso. Aí, lá na frente, quando tiver um jogaço importante, lotar o Maracanã, viu, a gente botou esse preço e tal. Não, aí é outro jogo. É tão patético. Esses caras não se preocupam com a fidelização do torcedor, com a formação de novos torcedores. No caso específico do Palmeiras, o último jogo no Allianz Parque foi contra o Botafogo e Ribeirão Preto. Anunciaram um público de 23 mil. Gente, estava muito vazio pela televisão, dava para ver. Todos os setores tinham muito lugar vazio. Camarote, tudo vazio. Você prefere uma cadeira vazia do que um palmeirense de menor poder aquisitivo que nunca pisou naquele estádio? Prefere mesmo? É isso mesmo? Isso vale para o Flamengo também, para qualquer clube. É isso mesmo? Você prefere uma cadeira vazia do que um pobre? Agora, você gosta do pobre quando você fala, eu tenho tantos milhões de torcedores de televisão. Pô, vamos negociar direitos de transmissão? Olha, dona Puma, dona Adidas, né? Dona Nike, eu tenho tantos milhões de torcedores, então, né, vamos negociar aqui um valor maior aqui pra gente, ou também pro patrocinador master, seja lá qual for. Aí interessa o pobre. Isso é tão sórdido, é tão frio. E assim, no caso do Palmeiras, quantos palmeirenses passam em frente àquele estádio todo dia para trabalhar e voltar, que moram em regiões da cidade ali, que passam por ali ou pegam o metrô, e que nunca pisaram no estádio? Lembre dos treinos no Corinthians, treinos abertos, tem tempo que não acontece, mas já fizeram vários. A quantidade de gente que vai para lá e se emociona, porque o cara nunca foi no estádio do Corinthians, não consegue comprar ingresso. Tem que ser sócio.
Olha, a obrigação é pagar o aluguel, se o cara não tiver casa própria, é pagar o condomínio se ele morar num prédio, é pagar o IPTU se ele tiver IPTU, é pagar a escola se tiver escola, não for pública, plano de saúde se ele tiver plano de saúde, e mais importante, alimentação, né? É o remédio, é o dia a dia, gente. Sócio torcedor, ninguém tem obrigação de ser sócio de clube nenhum, e ninguém vai demonstrar seu amor porque paga porque tem mais dinheiro. Ter mais dinheiro significa que é mais palmeirense, é mais corintiano, é mais rubro-negro, é mais gremista. Então, assim, isso faz parte desse pacote de elitização sórdido, capitaneado por muitas pessoas que estão aí com poder no futebol e que só pensam dessa maneira. Rapaziada, nem precisaria falar nada. O Mauro disse tudo, Até o momento presente eu sempre vi o BAP com bons olhos, né? Antes de ele entrar eu tinha um pé atrás, mas agora, nessa ocasião, ele está redondamente enganado. Mauro César Pereira deu aula aqui e jantou o BAP. Vamos agora ouvir o Neto falando a respeito também. Muito direcionado tanto aos torcedores ali do Flamengo quanto aos torcedores do Palmeiras em relação a essa situação de ingressos. E eu tenho uma complementação para fazer a tudo isso, que são os programas sócios torcedores. Eu acho que o programa Sócio Torcedor, ele é uma iniciativa muito legal, é uma iniciativa muito bacana, só que eu acho que em alguns casos ele tira um pouco da oportunidade de torcedores que não estão sempre ali nas capitais assistirem os jogos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos jogos do Palmeiras, obviamente, jogos de maior público, você tem um sistema de ranking. Eu não sei se isso acontece, por exemplo, no Atlético, no Galo, no Corinthians eu acho que acontece, e você tem um sistema de ranking. Esse sistema de ranking, ele te dá estrelas. Cada jogo que você vai, compra o ingresso e você recebe como se fosse uma estrela, uma avaliação, uma forma de mostrar que você foi lá no jogo, assistiu e também compareceu. Se você comprar o ingresso, mas não comparecer, a sua pontuação, a sua estrela, a quantidade de estrelas, ela vai diminuindo. Então, quando você frequentemente vai em jogos em sequências, você vai ganhando estrelas. O número de estrelas máximos, se eu não me engano, no Palmeiras são 5. Então, o cara que foi nos últimos jogos e compareceu, ele tem 5 estrelas. Isso vai permitir com que ele tenha uma prioridade de compra em uma eventual partida subsequente que acontecer. Aí você fala assim para mim, mas Neto, isso não é bom? Isso não estimula a fidelização? Por um lado, estimula a fidelização. Só que por outro lado, tira a oportunidade do torcedor que não está concentrado na capital. Mas o foco do sócio torcedor é o torcedor que está concentrado na capital. O torcedor que está longe não importa. Então é assim. O torcedor que, por exemplo, está em outro estado, ou às vezes está no interior do estado, não importa. Para o clube não enxerga esse torcedor como uma pessoa pertencente a ele. É um pouco esquisito isso, não é? Não é um pouco esquisito pensar dessa maneira? Hoje, por exemplo, eu falo do Palmeiras em específico porque eu conheço mais o sistema do Palmeiras. O sistema do Palmeiras hoje não é um sistema que incentiva o torcedor do interior a se associar. Porque ele sabe que para ele assistir um jogo tem pedágio, tem combustível, tem às vezes uma hospedagem. Então nem sempre ele vai no estádio. Para ele ir ao estádio é um evento, e é um evento que tem que acontecer apenas em jogos que o público é desinteressado. Ele não pode falar assim, eu vou me planejar para ir assistir umas oitavas de final de uma Libertadores. Ou às vezes um grande jogo decisivo de um campeonato brasileiro. Por quê? Porque ele, por estar localizado no interior, é mais difícil dele se deslocar a todo jogo do Palmeiras. E o sistema de ranking, ele vai lá embaixo, porque ele não está presente em todo jogo. E mesmo que ele compre o ingresso e não compareça, a pontuação dele vai cair, porque para ter a pontuação máxima, você precisa comprar o ingresso e comparecer. Então, lamentavelmente, o sócio torcedor, e eu posso falar mais especificamente do Palmeiras,
ele não é uma vantagem para torcedores distantes. Ah, dá frete grátis, parcelamento em 10 vezes em produtos oficiais. Mas, galera, isso está mais relacionado a questões bancárias e financeiras do que realmente a você ir em um estádio e se sentir pertencente ali dentro. Consequentemente, os clubes perdem muito desse torcedor. Eu acho que seria legal criar sistemas que incentivasse e estimulasse também torcedores que estão mais distantes dos grandes centros a se tornarem sócio-torcedor e também, claro, atrair esse torcedor para as capitais para assistir um ou outro jogo. Eu acho que esse é o grande gargalo do sócio-torcedor. Das outras equipes eu não sei como funciona, mas eu tenho certeza, né, ou quase certeza, que é basicamente da mesma forma. Então, além da gente ter a elitização por parte do capital, a gente tem também uma certa regionalização de apenas uns torcedores que vale a pena você pagar o programa sócio, porque você está ali localizado próximo da capital e você tem mais chances de ir em mais jogos e, consequentemente, conseguir ingressos com uma prioridade maior em jogos de maior importância. Eu acho que é um grande gargalo. A presidente do Palmeiras já falou várias vezes sobre essa questão de melhorar sócio-torcedor, de adicionar algumas coisas a mais, de melhorar o preço dos ingressos. Mas, na verdade, sempre quando surge essa repercussão aí de valor de ingresso, eles vão lá, no jogo seguinte, colocam o ingresso barato, que às vezes é um jogo aleatório, só pra, entendeu? Apagar um pouco o fogo e aí depois retoma os valores caros novamente. É isso aí, rapaziada. Infelizmente, as gestões de Palmeiras e Flamengo estão fazendo um desserviço para os torcedores. E o Neto e o Mauro falaram tudo e mais um pouco. Então, assim, BAP e Leila, e nós, principalmente, né, pro BAP, melhora isso aí, cara. Melhora isso aí para todos os torcedores. Todos os torcedores. O Flamengo não tem a maior torcida do Brasil? Então, cara, se tem a maior torcida do Brasil, alcance essa torcida. Alcance essa torcida. Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!